Olá pessoal, 12 de dezembro de 2022. Vamos então começar mais uma semana cobrindo aí as oscilações do Tesouro Direto. Vamos ver como é que foi a estatística e a semana passada. Semana passada tivemos o IPCA 26 na maior parte dos pregões abrindo acima dos 6%. Talvez isso explique a diferença de preço na tendência. Naquele vídeo que a gente publicou na sexta-feira e que vocês gostaram, comentários excelentes, vou abordar as questões de vocês também aí ao longo dos dias e eu acredito que seja esse fator aqui, acima dos 6%, quando o título fica com deságio. Muito importante esse conceito, pessoal, muito importante. O que aconteceu na semana, na média? Subiu um base point e o melhor quartil também subiu um base point. Vejam que 6% está exatamente no ponto médio entre o melhor quartil e a máxima. Vamos dar uma olhadinha nos gráficos, que também tem uma coisa que eu quero chamar a atenção sobre o IPCA 26. Então aqui nós temos o gráfico de taxas e nós vemos que não é o melhor do melhor momento, em torno de 6 ou um pouquinho menos, um pouquinho mais. Mas se a gente abrir para 90 dias, a gente percebe como esse nível está bom, está muito bom, na verdade, se a gente comparar com esse nível aqui de taxa. Quando a gente abre o gráfico de um ano, nós percebemos que agora, novembro, dezembro, está se desenhando muito semelhante a julho. Muito, muito semelhante. Só que eu não sei se cai, né, pessoal? Isso aqui é que eu não sei se acontece. E de novo, o nível de taxas praticamente as melhores de um ano no gráfico do próprio Tesouro Direto. E quando a gente abre o gráfico de todos os anos, a gente confirma isso mais uma vez. Quanto ao preço no gráfico de todos os anos, a gente percebe que a linha é ascendente, mesmo para quem comprou com um preço que parecia muito ruim, R$ 2.789 no lançamento, viu o preço derreter, que foi a eclosão da pandemia no Brasil, mas em quantos meses? Em 4 a 5 meses ele recuperou o nível de preço. Sim, ficou andando de lado muito tempo, mas tesouro é isso, pessoal. Tesouro é tempo e acúmulo de juro composto. Então, o que eu quero chamar a atenção? Eu quero chamar a atenção que no gráfico de taxa, sim, estamos nos melhores momentos, por enquanto, da história desse título. Apesar de não ser a taxa mais alta, nós temos o que? Uns 6,36 aqui em algum fechamento, 6,31 lá em julho, nós temos sim um nível muito bom. Voltando aqui para o gráfico, nós tivemos 6,36 como a taxa mais alta, que foi dia 28 de novembro, faz uns dias aí, não foi na semana passada. Passando para o IPCA 35, nós temos de novo ali do dia 6 para cá, de terça para cá, o Tesouro sempre abrindo acima de 6%. A média aumentou 1 base point, o Q3 aumentou 2 basis points. O preço também subiu, não, no Q2 diminuiu R$ 1. Marcação a mercado, né, pessoal? A taxa sobe muito, como esse título aqui tem muito mais prazo que o IPCA 26, ele acaba sentindo um pouquinho na média do preço. Só voltando aqui para a gente dar uma olhada na questão de preço do IPCA 26, que eu não comentei, que é importante. Preço médio aumentou R$ 1 e quartil 2 de preço aumentou R$ 1 também. Continua valendo aquela frase, pessoal. Pensou, comprou. Muito bem. Já no IPCA 35, o preço aqui no Q2 baixou menos de R$ 1, mas não quer dizer muita coisa, porque o que a gente tem é que as oportunidades estão muito parecidas, muito parecidas. Nós temos em alguns momentos, por exemplo, ali no dia 8, o preço de abertura abaixo de R$ 1.900. Isso aqui eu acho que é um bom termômetro, acho que abaixo de R$ 1.900 é uma boa oportunidade.
Não é recomendação, mas é apenas uma impressão, porque está abaixo dos dois preços, né? Tanto do preço médio do ano quanto do Q2, o que é muito interessante. IPCA 45, pessoal, temos sim um pedido ali para a gente fazer as tendências do 45. O gráfico nós vamos divulgar essa semana ainda, tá? Eu só não tive tempo. Mas esse conteúdo é muito bacana, nós vamos fazer. Então nós temos aqui a taxa média igual à da semana anterior, 5,79. Ficou igual no IPCA 35. Houve poucos momentos em que as taxas ficaram igualadas novamente, né? Isso aí a gente também tem que observar. E o Q3 aumentou 1 base point. O preço caiu, médio do ano com relação à semana passada, e caiu no Q2 também. De novo, pessoal, marcação a mercado. Título entrou no deságio, entrou na faixa do deságio, acima dos 6%, ele começou a trazer de novo uma boa oportunidade de preço. Só repassando, pessoal, onde que foram as máximas, nós tivemos, e olha só que interessante, isso aqui é muito importante, 11 de novembro, 6,30, a taxa máxima de fato do ano, 6,30. Como a gente vê ali embaixo, tá? É o Q4 ou taxa máxima. R$ 1.007, estão vendo ali? E a anterior, a máxima anterior, 27 de julho, a 6,29, R$ 997. Um base point só de diferença, mas R$ 10 no preço. O que vocês acham que são esses R$ 10 de diferença no preço, pessoal? Meia chance. Inflação, tá? Isso aí é a inflação. Porque com taxa praticamente igual, 6,29 para 6,30, inclusive a taxa subiu, o preço deveria reduzir, deveria ser menos de R$ 997 se o título ficasse parado no tempo, se ele não tivesse nenhum reajuste. Às vezes a gente pensa, mas o Tesouro IPCA ele não transmite a inflação. Como é que eu vejo a inflação nesses títulos tão longos assim, comparando taxas iguais ou semelhantes? Então, esse espaço aqui de 4 meses, julho a novembro, a taxa subiu 1 base point, era para o preço ter caído, mas o preço subiu R$ 10. Então tá aí, pessoal, inflação. Isso foi o efeito da inflação. Muito importante. Significa que uma oportunidade é estrondosamente melhor que a outra? Não. Ambas oportunidades são excelentes. Assim como a gente estava vendo ali 6,29 e 6,30. Nós tivemos outros 6,29 aqui, aliás, já vamos destacá-lo aqui que eu não pensei nessa comparação. Vamos ver o 6,29 lá de julho, R$ 997, passou para R$ 1.019. Em termos de valorização do título, pessoal, de novo, inflação. Mesma taxa, mas o preço unitário mais elevado em mais de 2%. Vamos ver quanto que foi isso aqui. Depois vocês podem comparar com a inflação de fato no período. Aliás, acho que eu vou dar uma consultadinha aqui para fazer isso. 1.019 por 997 com 0,3. 997 com 0,3 menos 1 vezes 100. 2,22%. Bom, pessoal, nós temos então nesses meses a deflação, não sei se vocês se lembram, mas pegando aqui de agosto a novembro, porque a cotação é do finalzinho de julho, nós ainda temos um resquício de inflação. É uma inflação muito pequena para justificar os 2% que a gente viu de valorização no título. Então, o que explica melhor, isso aqui até é uma coisa um pouquinho surpreendente. Se a gente pegar julho, não é o IGPM, é o IPCA. Então, vamos mostrar aqui para vocês. O IPCA de julho de 2022 para 11 de 2022, ele dá a deflação. Então, o que aconteceu, pessoal? A questão é para vocês verem como o título é bem montado para nossa segurança como investidor. O VNA, como tem
dias, a inflação aqui é fechada do mês, tá? Aqui na calculadora do cidadão do Banco Central. Aqui, ó, só para mostrar aqui para vocês da onde que veio o recurso, tá? Então, pessoal, o que explica essa variação, mesmo assim positiva no título? A questão dos dias pró rata em que se usa ali a estimativa e o VNA, certo? Então o VNA, mesmo assim, com toda essa deflação, ele segurou e ainda teve uma valorizaçãozinha a mais para justificar esse aumento do título. E ele, então, aumentou o VNA no período, mesmo que bem menos do que os 2%, e também os 4 meses que se aproximam. Então, nós temos ali o VNA e o tempo menor. 4 meses para um título que vai vencer em mais de 20 anos, eu achei que até não seria significativo, mas foi. Para justificar esse aumento de preço na mesma taxa de 6,29, enquanto que a inflação de fato foi próxima de zero, né? Mas então nós temos o VNA que se valorizou e o tempo de 4 meses mais perto do vencimento, que ainda está muito longe, mas vejam que exerceu um efeito muito interessante nesse título. Muito bom, pessoal. IPCA com juros 32. Tinha saído uma tela em branco ali. Então, o que aconteceu com o IPCA com juros 32? Aumentou 1 base point. Na média do ano, aumentou 2 base points no melhor quartil e o preço caiu em ambos. Então, a taxa está subindo. Porque agora era para ele estar começando a mostrar um pouquinho de gordura em função do cupom que está crescendo. Mas a taxa começou a subir. Então, ele, na taxa, tecnicamente, ele está com deságio. O 40, pessoal, vamos descer aqui. Muito bem, aumentou 1 base point na taxa média ao longo da semana e empatou no melhor quartil. Continua com deságio acima de 6% e os preços também caíram, a exemplo do IPCA 32 com juros. Então, qual é o efeito aqui? É o efeito do deságio, da taxa mais alta do que 6%. IPCA 55 com juros fez o pagamento agora há pouco, menos de um mês, vai fechar um mês aí no meio da semana, e ele está abaixo de R$4.000 na maior parte do tempo. Pegando aqui esses últimos 10 dias, nós temos apenas 2 aberturas acima de R$4.000. O que para algumas pessoas pode ser uma ideia muito interessante, porque afinal de contas esse título te paga renda por 30 anos, uma renda corrigida pela inflação. Vamos ver aqui, então. O preço atual de mercado bem abaixo da média, bem abaixo, aliás, está abaixo do Q1, inclusive. Então, em termos de preço, o IPCA 55 com juros é uma oportunidade que eu posso dizer assim, absoluta, se as taxas e os preços continuarem nesse andar aí. Vamos ver aqui o que mais. Chama atenção também que a média do ano está muito próxima do Q3. Ou seja, ao longo do ano, quando a taxa média fica muito próximo do melhor quartil, quer dizer que você teve muitas oportunidades de compras boas nesse papel. Certo? Imagina se a média do ano for igual ao Q3, o que de maneira lógica é impossível, tá? Porque a média tem que se aproximar do Q2 e não do Q3, mas digamos que fique ali a 1 ou 2 basis points de distância, vai mostrar que foi muito fácil comprar bem esse título para o longo prazo. Tá? Isso é muito interessante, muito interessante. Vejam como o preço médio caiu, ó, R$3, e o melhor quartil caiu quase R$5, ou R$5,10. Muito interessante, muita oportunidade nesse papel, mas é aquilo, nem todo mundo tem o prazo e você precisa de uma quantia aí considerável para ter uma renda líquida
interessante, porque infelizmente o imposto de renda morde bastante. Pré-25, vamos ver aqui, o pré-25, então aumentou um pouquinho a taxa média com todo o estresse aí da semana, claro, não chegou aos 14%, aqui a gente tem que dar uma atualização, os 14% eu acho que não foram em abertura, não foram na abertura, foi taxa de fechamento. Isso é um problema, né, que nós não temos aqui no... A gente tem em outros sites esses dados, pessoal, tá? Mas eu quero o dado só do Tesouro, por quê? Porque do Tesouro sempre vai estar lá. Claro, o site às vezes fica um pouquinho fora do ar, mas todo mundo pode ir lá pegar e consultar esse dado e ver em casa também. Então, mas tem esses dados em outros sites, tá? As taxas de fechamento e tudo mais. Então, o pré-25, eu vejo esse título aí muito bom nas taxas atuais comparativamente à média. Ele está acima do Q3. E, bom, para quem tem estômago para pré-fixado, é uma oportunidade. Essa é a minha conclusão. Claro que não é recomendação, até porque, como eu falei, tem que ter estômago para pré-fixado. Mas com a inflação projetada aí de 2023 em 5%, se disparar em 2024, vejo que comprando a 13% ou 12% hoje, mesmo assim vai ter uma gordura. Vai ter uma boa gordura e a pessoa pode aí ter um investimento bastante positivo. Pré-29, aqui temos uma tela em branco. Bom, pré-29, ele por pouco tempo ele ficou acima dos R$ 500 nas últimas semanas, foi ali no comecinho de novembro, na fase da trégua, e agora ele volta a dobrar o capital de maneira bruta, né, com imposto de renda, acredito que não. Se não me engano, é 460 que ele precisa para dobrar o capital de maneira líquida. E, de novo, pessoal, é um investimento aí de longo prazo, bastante arriscado por causa da inflação, mas ele, o ano inteiro, praticamente o ano inteiro, ele teve essa característica. Você investe e lá em 2029 você dobra o capital. Pré-fixado, tem que ter estômago. É o que eu posso dizer, mesma coisa do 25, e aqui muito mais. Muito mais arriscado porque tem muito mais prazo. Será que esse prêmio aí, transformar 470 ou 483 reais em 1.000 bruto, vale a pena? Né? Por aí quanto tempo? 6 anos agora, né? 6 anos. Nós vamos ter 23, 24, 25, 26, 27 e 28, porque é 1º de janeiro de 29. Nós temos alguns dias ainda em 2022. 6 anos e alguns dias. Então, pessoal, muita calma com esse investimento aí. E andou de lado, né? Vamos dar uma olhadinha no gráfico de preço esse ano para ter uma noção melhor disso. Está aqui o gráfico de preço. Se você olhar assim, no visual parece que oscilou muito. Mas a gente tem ali, ó, o título que está andando de 450, chegou a uma mínima de 440, até 500, 508 reais. Está oscilando aí em torno de 10%, uma margem de oscilação de 10%. Se a gente olhar nesse sentido, né, do 500 para o 450. Se a gente olhar no sentido contrário, seria 20%. Aí seria um pouco maior a oscilação. Mas é um título que, na minha visão, está andando de lado. Está andando de lado. Essa magnitude aqui não é tão grande assim, não é uma oscilação tão grande. Ele está andando de lado. Nas taxas, a gente também vê uma diferença no gráfico muito grande. Mas é assim, é aquele tipo de título que essas oscilações de curtíssimo prazo agora, lá no fim, em 2029, vão significar muito pouca coisa. Porque não... Veja bem, você vai receber 1.000 bruto se você pagou 460, ou pagou 490, ou 456. Sim, tem alguma diferença, mas ela é muito pequena, certo? Então, eu vejo isso. Esse ano
ele andou meio que de lado, não se definiu muito. Vamos ver como é que fica o ano que vem. Para concluir aqui, bom, a gente ainda tem o material do comparativo com todos os títulos, né? Que eu vou mostrar para vocês. O pré-33 com juros semestrais, ele está aí dando oportunidades. Maior parte dos dias da semana passada abaixo dos R$ 900, apesar da taxa não estar aí na casa dos 13%, o pré-25 esteve mais vezes. E, bom, aqui também não muda muita coisa. O que a gente pode dizer de certeza é que pelo preço do último fechamento, da última abertura, 893,39. Olha só, pessoal, quanto que esse título abriria no primeiro dia útil de 2023. A gente retira o cupom. Ele cai para provavelmente aí R$ 850, pessoal. Então, vai pagar o cupom e tal, aquela coisa toda. Não adianta. Para esses prefixados mudarem o seu patamar, mudarem de maneira significativa esse patamar de preço, o mercado tem que reverter essa tendência. Eles podem aumentar a taxa para 14%, mais de 14% ao longo do ano que vem? Podem, mas o preço vai ficar mais ou menos nisso aí, vão continuar andando de lado. Claro que a inflação está correndo, o CDI está correndo, então é bastante risco, pessoal, tem que ter muita cautela aqui. Quadro geral mostra para a gente, então, o fechamento do dia 9, deixa eu atualizar isso aqui, mostrando o que a gente viu basicamente em todos os vídeos. A última, isso aqui é o fechamento, né? Porque eu copiei a tela lá do Tesouro Direto e colei aqui o fechamento e comparei com as taxas médias do ano, já calculando aqui com a minha planilha. Então, todos eles estão com um spread de taxa muito interessante com relação à média do ano. Praticamente todos os títulos, pelo critério taxa, são oportunidade. Quadro dos preços, pessoal. Nós temos aí o pré-25, quem diria o pré-29, com rentabilidade positiva no ano. Quer dizer, não é bem rentabilidade, é variação de preço, né? Porque aqui eu não estou considerando imposto de renda. Nós temos os dois tesouros Selics com variação muito boa, né? E os prazos mais curtos nos IPCAs também com variação de preço positiva. Mesmo o 32 com toda essa queda de preço que ele teve depois do pagamento do cupom. Bom, pessoal, qual é a nossa impressão aí para a semana? A impressão para a semana é que eu acho que vai continuar tendo chuva e trovoada. Nós temos que aguardar os nomes aí. Vejam que nós tivemos na sexta-feira, dia 9, uma notícia bastante interessante, uma inflação de 0,41 em novembro, bem reduzida. Eu achei essa notícia bastante positiva. Deixa eu ver se é 41 mesmo. É isso aí, 0,41 em novembro. Nós, quarta-feira, vamos publicar aqui as nossas análises sobre a inflação, VNA e tudo mais. Foi uma notícia excelente, o mercado reagiu bem. E aí veio a notícia do ministro da Fazenda e, coincidentemente, o mercado caiu. Eu não sei se é 100% por causa disso, mas talvez seja. E uma coisa acabou anulando a outra e o mercado acabou virando para alta de novo, para estresse de novo. Tá? Deixa eu só mostrar aqui o DI futuro para vocês verem isso que eu estou dizendo. É isso aqui, pessoal. O mercado abriu em queda e depois recuperou tudo, ultrapassou a linha de base e fechou ali na linha de base, no gráfico aqui continua ascendendo, continua subindo. Então, pessoal, eu espero chuvas e trovoadas, sinceramente. Bom, tem aí agora, vão divulgar outros nomes e tal. Enfim, vamos ver o que vai acontecer. E outra possibilidade também é que o mercado está naquele compasso de espera e vai ficar oscilando entre 12,5 e 13. Tá? Isso aí também é possível.
E aí o mercado fazer uma correção, voltar para 12,5, depois voltar para 13 e ficar como ficou esse longo período aqui, esses vários meses que ele ficou girando nesse túnel em que a gente comentava as coisas e ele ia e voltava, né? Pode ser que isso se repita agora nesse andar mais alto aqui. Mas eu espero chuvas e trovoadas, para ser bem sincero com vocês. É isso aí, pessoal. Muito obrigado por ouvir. Vamos abordar aí as questões de vocês dos últimos vídeos, tá? Eu realmente não tive tempo nos últimos dias, mas ao longo da semana a gente vai fazendo aí os vídeos rapidinhos para abordar as questões muito interessantes e muito importantes no vídeo sobre o IPCA 26 da última sexta-feira, que é um vídeo que eu recomendo. Se você ainda não assistiu, dá uma olhadinha lá, que aquele vídeo tá muito legal, o pessoal gostou, tá? Muito obrigado por ouvir e bons investimentos a todos.